Boa noite, me chamo Yolanda Maria e quero contar uma história muito recente. Eu sou do Rio Grande do Sul, mas tenho família em um pequeno município que faz fronteira com o Uruguai. Por enquanto, não quero citar nomes para não prejudicar a privacidade das pessoas e a integridade do lugar. Minha prima, que mora lá, me falou uma coisa que aconteceu no ano passado. Nesse local, eu achei interessante, pois não é uma história de décadas atrás que foi repetida por alguém, mas algo que aconteceu recentemente. Pois então, ela me contou que uma vez, no mês de novembro do ano passado, uma senhora estava em sua casa. Ela ouviu passar na rua uma carroça, mas não lhe deu muita importância e continuou fazendo o que estava fazendo. Ainda era um finalzinho de tarde, e foi então que lembrou de pegar as roupas que estavam secando ao sol. A casa dessa senhora é próxima da casa da minha amiga, e ela falou que enquanto saiu para fora, começou a apanhar as roupas e cantarolar como sempre fazia. De repente, ela para uma parte e lá havia um senhor que a observava com um chapéu negro e muito alto. O senhor estava escondido entre algumas madeiras que estavam escoradas. Com essa visão, ela gritou de susto. É isso, todos na casa saíram para ver o que havia acontecido. Quando todos ouviram os gritos dela, saíram para ajudá-la, mas quando chegaram, a pessoa já não estava lá mais. Com isso, todos ficaram curiosos em saber o que tinha acontecido. Quando a senhora melhorou, contou tudo e ninguém soube dizer ou tinha visto a mesma coisa. Quando a conversa se espalhou, ficaram sabendo que um outro morador mais antigo havia dito que se tratava de uma criatura antiga que aparecia e levava pessoas que estivessem nas ruas. Naquela semana, o senhor faleceu. Havia uma lenda que um homem alto e com um chapéu bem escuro passava em uma carroça e, se encontrasse alguém na rua, a levava consigo. Porém, essa história já havia se perdido no tempo e ninguém mais tinha ouvido falar. Se ouviu, se tratava desse aspecto. De acordo com o que ela me contou, foram mais ou menos 2 semanas que essa coisa apareceu de novo no livro. Todos ficaram apavorados. Foram mais ou menos 11 dias em que muitas pessoas viram e ouviram alguma coisa estranha passar pelas estradas à noite. O problema foi que outras vítimas foram feitas e ninguém sabe o paradeiro de nenhuma essa. A criatura viveu muitas vezes o barulho da carruagem passando durante a noite, mas apenas 2 pessoas desapareceram. Havia um homem que bebia muito e ficava pelas estradas a qualquer hora do dia e da noite, e ele simplesmente subiu. Contou-se que um morador ouviu tudo quando aconteceu, mas não teve coragem de olhar pela fresta da janela para ver o que era. Ele contou que tinha chegado em casa bêbado, tinha o costume de beber e passar todas as noites pela rua dele. E às vezes ficava sentado em calçadas às coisas da noite e todos já estavam trancados em suas casas. De repente, ele conta que começou a ouvir um barulho ao longe de uma pessoa falando e logo reconheceu a voz do bêbado que vinha pela estrada. Hoje, ele veio mais tarde. Não vou mais abrir a porta para cumprimentá-lo, pensou o homem. E de longe ele ouviu o homem falando na estrada e rindo de alguma coisa. Vinha bêbado como sempre. Até então, tudo bem. O homem passou pela estrada como sempre, fazia alguns minutos depois, e ele conta que tinha cochilado
um pouco e acordou com um arrepio pelo corpo e um peso nas pernas, ouvindo o barulho de carroça. Quando acordou de vez, percebeu que não era um sonho e foi até a porta para ver se via alguma coisa, mas algo lhe dizia para não fazer aquilo, que ficasse ali mesmo e não olhasse para fora. A sensação de arrepio pelo corpo era grande e um barulho estranho soava na estrada. Até aí tudo bem, pois tudo havia passado e não aconteceu nada. Ele também não sabia o que era no outro dia. Correu a notícia que o bêbado havia desaparecido. Ninguém o encontrava em lugar nenhum. De acordo com a descrição da senhora, o homem era muito alto e se vestia todo de preto e tinha um chapéu de mesa. Bancou, mas não tinha visto a tal carruagem. A história foi se espalhando novamente e outra pessoa também desapareceu no município. Dessa vez, tinha visto a tal carruagem dias depois do acontecido com o bêbado. Um rapaz que era muito conhecido na região também desapareceu misteriosamente. Ninguém sabia o que o paradeiro dele era. Foi uma comoção entre os moradores. Outra noite, uma senhora estava em sua varanda. Ainda cedo da noite, ela conta que não tinha visto ninguém na rua e parecia que ia chover naquela noite. De repente, uma carroça passou com um cavalo negro e um espectro muito alto, que parecia um homem muito grande, de chapéu da mesma maneira que o homem descreveu. Ela conta que sentiu também um grande formigamento pelo corpo e um arrepio que a paralisou totalmente. Era uma coisa muito feia de se ver à noite. A senhora conta que foi rápido, mas ainda viu os detalhes naquela visão. Naquela rua, um rapaz que morava mais embaixo sempre passava por ali antes de ir para casa. Nessa noite, ela não viu apareceu ninguém. Soube dizer o que havia acontecido, mas muitos tinham certeza que se tratava daquela coisa que passou a aparecer pelas ruas do pequeno município. Diz que outra pessoa também sumiu, mas não tive detalhes do que aconteceu e ninguém viu ou ouviu alguma coisa. Tudo isso aconteceu no final de 2023. Agora, eu não sei se ainda acontece. Será que aquilo era um anjo ceifador ou outra coisa? A lenda já existia há muito tempo, mas tinha sido esquecida. Os moradores diziam que tudo tinha voltado recentemente. Conversei com minha amiga e ela falou que as aparições haviam parado. Ela conversou com as pessoas mais velhas e tenta entender o que era aquilo e se tem alguma chance de voltar novamente. A maioria dos moradores não acredita nessa história e deixaram os casos para a polícia resolver. Eu mesma não sei o que aconteceu por lá e apenas estou repassando o que eu vi e achei muito assustadora. Eu ficarei contando ela para ver se acontece alguma novidade nos casos e prometo enviar para o canal também o que estou planejando viajar para lá no meio do ano para rever meus familiares que não vejo há muitos anos e aproveito para informar de tudo o que está acontecendo. É um lugar muito agradável de se viver, pois é muito aconchegante Noite toda, e as pessoas mas sua esposa continuou com ele e acolhedoras. temia Eu que eu mesmo fosse pretendo sozinho. voltar a viver por lá, Ela o pois acompanhou à só distância estou aqui e às vezes ao o trabalho arrastava, e mas espero ele que tenham era gostado muito do violento relato. e não E a aceitava decisão ajuda. de acreditar Quando nele chegaram é em só uma de parte de vocês. mata,
Sua esposa percebeu que algo estranho os acompanhava. De longe, ela viu um vulto se aproximar e aquilo deu muito medo nela. Mas em seu marido não causou nenhuma reação. Estava muito fora de si. A esposa, alarmada, disse aos gritos para ele andar mais rápido, mas o marido não podia.